Segunda-feira, 25 de agosto de 2025. E você confere no seu Rede Alto Tietê News. Polêmica deportação nos Estados Unidos. Interdição na Mogi Dutra em Arujá. Vagas de emprego e tem seu Resenha na Rede. Está no ar o seu jornal. Vou começar o jornal falando de um caso polêmico envolvendo a deportação ilegal nos Estados Unidos que está ganhando novos capítulos. Kilmar Abrego Garcia, morador de Maryland, foi detido pelo ICE, o Serviço de Imigração dos Estados Unidos, após se entregar voluntariamente a uma unidade do órgão em Baltimore. Ele havia sido deportado ilegalmente para El Salvador no início do ano, em descumprimento a uma ordem judicial em 2019. Depois foi trazido de volta aos Estados Unidos pelo governo Trump para responder a um processo federal de tráfico de pessoas no Tennessee. Antes de se apresentar, Abrego Garcia participou de um ato com familiares e líderes comunitários. Lá, ele pediu apoio e disse: "Prometam que continuarão a lutar, não só por mim, mas por todos." Ativistas acusam o governo Trump de retaliação contra Abrego Garcia para ele ter contestado sua deportação e defendido seus direitos constitucionais. Segundo a Casa, Grupo de Defesa de Imigrantes, ele está sendo tratado como mártir por enfrentar o sistema. Mesmo sob supervisão do ICE em Baltimore, um funcionário do Departamento de Segurança Interna alertou os advogados de que o governo poderia tentar deportá-lo para Uganda ainda essa semana. Os advogados alegam que o governo chegou a oferecer deportação para Costa Rica em troca de uma confissão de culpa, uma proposta que eles dizem ser uma punição por ele lutar contra a deportação injusta. O senador de Maryland, Chris Van Hollen, também interveio no caso e disse ter conversado com Abrego Garcia no domingo. Por decisão judicial, ele deve permanecer no estado de Maryland, sob supervisão, mas não há impedimento para a deportação a um terceiro país, desde que seja respeitado o devido processo legal. Bom, agora vamos vir para o Brasil. A Polícia Civil de São Paulo prendeu na manhã desta segunda, em Olinda, Pernambuco, um homem suspeito de ameaçar o influenciador Felipe Bressanin Pereira, conhecido como Felca. Segundo as investigações, além das ameaças, o suspeito lucrava com a venda de material infantil nas redes sociais. A prisão foi possível após a Justiça determinar que o Google entregasse os dados do usuário que enviou as ameaças, algumas delas acusando o próprio Felca de pedofilia. A Polícia de São Paulo, com apoio da Polícia de Pernambuco, cumpriu mandados de busca e prisão em 2 endereços em Olinda. Em um deles, o suspeito foi localizado e preso. Outro homem também foi detido em flagrante no local, enquanto usava o computador do alvo. A CNN teve acesso a detalhes da investigação e revelou que o suspeito também criou falsos mandados de prisão contra a Felca, tentando incluí-los no sistema de Conselho Nacional de Justiça, além de ter ameaçado uma psicóloga que participa de um dos vídeos de denúncia publicado pelo influenciador. A polícia diz ter provas de que o homem planejava atentar contra as vítimas. Se a investigação for confirmada, ele poderá responder por ameaça, perseguição e associação criminosa virtual. As ameaças começaram após Felca publicar um vídeo denunciando a adultização de crianças nas redes sociais. Esse caso já teve muita polêmica, a gente viu, já falou aqui também no jornal, né? A polêmica levou também à prisão do influenciador Ítalo Santos. Felca contou em um podcast que, desde então, ele passou a usar o carro blindado e segurança particular devido às ameaças recebidas. A gente segue acompanhando esse caso, porque Felca, na verdade, ele fez algo que a gente tem visto e muitas pessoas têm, assim, na verdade, fechado os olhos para essas atitudes que agora vêm à tona aí para mobilizar a sociedade, né? E atenção motoristas, olha, o trecho da rodovia Mogi Dutra será interditado parcialmente a partir de hoje para reparos num pavimento aí. A interdição acontece no quilômetro 33 da rodovia Pedro Heroles em Arujá, das 9 da noite de segunda até 5 da manhã de terça-feira. Segundo a concessionária, o Novo Litoral, responsável pela via, o bloqueio é necessário para a manutenção do asfalto. Motoristas devem usar rotas alternativas para acessar Arujá e Mogi das Cruzes durante o período das obras. Quem segue pela Dutra, sentido Rio de Janeiro, deve utilizar o acesso na altura do quilômetro 201. Já no sentido de São Paulo, o retorno deve ser feito no quilômetro 194.
para então entrar no acesso aos municípios. Informações sobre o tráfego podem ser consultadas pelo telefone 0800 098 8855, disponível 24 horas por dia. E olha só, tem oportunidade de qualificação chegando a Guarulhos nessa terça. A cidade recebe a carreta do programa estadual O Caminho da Capacitação, uma sala de aula ali sobre rodas que oferece cursos gratuitos de qualidade. A ação é uma parceria entre o Fundo Social de Solidariedade de Guarulhos e o Fundo Social de São Paulo. O curso oferecido na cidade será o de banho e tosa para cães de pequeno e médio porte. As aulas acontecem na Rua Padre Dorindo de Oliveira Matias, número 193, no sítio São Francisco, lá na região dos Pimentas. O programa é destinado a pessoas a partir de 18 anos em situação de vulnerabilidade social, incluindo desempregados, beneficiários de programas sociais e mulheres chefes de família. Em alguns cursos, jovens a partir de 16 anos também podem participar. As inscrições estão abertas e devem ser feitas pelo site cursofussp.sp.gov.br. Segundo a primeira-dama de Guarulhos e presidente do Fundo Social, Caroline Sanches, a ação traz uma oportunidade real de aprendizado e renda para muitas famílias, fortalecendo as políticas de inclusão social na cidade. A estrutura da carreta conta com aulas práticas, equipamentos completos e cursos na área de gastronomia, beleza, moda, tecnologia e indústria. Todos os cursos são ministrados por especialistas do Centro Paulo Souza e oferecem certificado oficial de conclusão. Até agora, o Caminho da Capacitação já formou mais de 3 mil alunos em 64 cidades paulistas. E no próximo bloco tem vaga de emprego para a região. E mais, tem uma entrevista exclusiva com o pessoal da GCM da cidade de Suzano. Já eu estou de volta com muita informação para você. Não sai daí! Com a chegada do frio, um gesto de solidariedade pode aquecer muitas vidas. A campanha do Agasalho de Mogi das Cruzes já começou. São mais de 250 pontos de arrecadação por toda a cidade. Doe roupas, meias e cobertores em bom estado para aqueles que mais precisam, inclusive os pets. Acesse o site da Prefeitura ou o QR Code e participe. Neste inverno, a moda é doar. Prefeitura de Mogi das Cruzes. Mogi, cidade que abraça. Mais de 2.200 vagas de emprego estão disponíveis nesta segunda-feira na região do Alto Tietê. Presta atenção! As oportunidades são oferecidas por programas municipais em Mogi, Suzano, Guararema e Arujá. As vagas são para diversas áreas de atuação e níveis de escolaridade. Em Mogi das Cruzes, por exemplo, são 888 vagas disponíveis pelo programa Mogi Conecta. Em Suzano, o programa Mais Emprego oferece 984 vagas. Os interessados devem se cadastrar pelo site oficial e, em caso de dúvidas, podem ligar por telefone 4745-2264. O Centro Unificado de Serviços funciona na Avenida Paulo Portela, no Jardim Paulista, e também na unidade do Centro-Norte, dentro do Nagumo, lá na Avenida Francisco Marengo. Em Arujá, o programa Arujá Emprega disponibiliza 112 vagas. O cadastro é feito pelo site da plataforma e pelo atendimento presencial. A sede fica na Rua Ademar de Barros, no Jardim Modelo. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo 4653-4057. Na cidade de Guararema, o Serviço de Atendimento ao Trabalhador tem 260 vagas disponíveis. Há oportunidades para ajudante geral, auxiliar de produção, balconista, confeiteiro, além de vagas para jovem aprendiz em estágios de administração, educação física e direito. A Secretaria Municipal de Emprego fica na Rua 19 de Setembro, no centro. Mais informações tem o telefone 4693-1717 ou ainda o 4693-1433. Mogi das Cruzes promove a primeira Semana Municipal de Psicologia. O evento acontece nos dias 25, 26 e 27 de agosto. Começou hoje, hein? Em homenagem ao Dia do Psicólogo, celebrado no dia 27. A iniciativa é prevista pela Lei Municipal número 7966, de autoria do vereador John Ross, com o tema Ser Humano e o Sentido da Vida,
e saúde mental no ambiente de trabalho, a programação traz 2 encontros formativos gratuitos, sempre às 7 da noite na Câmara Municipal, além de uma sessão solene especial com homenagens a profissionais da área. Nessa segunda, o debate ficou por conta da psicóloga Heloísa Reis Marino, especialista em logoterapia, e do professor Diogo Arnaldo Correia, doutor em psicologia clínica. No dia 26, o foco é saúde mental no trabalho, com Daniel e também Marcelo Batista de Oliveira. Já no dia 27, a semana se encerra com uma sessão solene em homenagem aos psicólogos que se destacaram pela contribuição profissional e compromisso com o cuidar da vida. Segundo o vereador, a proposta surgiu a partir do diálogo com especialistas e visa fortalecer políticas públicas para a saúde mental e a valorização dos profissionais de psicologia. A iniciativa também é uma resposta ao aumento de casos de ansiedade, depressão e síndromes relacionados ao trabalho. A ideia é promover um espaço de reflexão, escuta e troca de experiências com a comunidade. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas escaneando o QR Code que está aparecendo aí na tela para vocês. Semana começou, olha, tá que gostosa, né? Vamos falar então aí de previsão do tempo. Ele amanheceu ensolarado, um clima mais fresco, à tarde as temperaturas se elevaram e não tivemos chuva. Vamos ver como fica o clima para amanhã. Em Mogi, o dia amanhece nublado com clima fresco. À tarde as temperaturas tendem a subir com previsão de chuvinha fraca em alguns pontos da cidade. Mínima de 14 graus e máxima de 24. Já em Guararema, o mesmo cenário, mínima de 15 e máxima de 26. E a gente está recebendo aqui no estúdio da Rede Alto Tietê o pessoal da GCM que veio falar da terceira caminhada da Maria da Penha, né, aí contra a violência da mulher, né, o combate à violência da mulher. O ano passado vocês estiveram aqui para falar e esse ano voltaram, né? Isso mesmo, Manu. Obrigada por abrir as portas aqui. Inclusive, a Rede Alto Tietê TV é um parceiro nosso, como na caminhada do ano passado. E para esse ano já tem data, que é neste mês de agosto, que é um mês representativo de combate à violência à mulher, que é o Agosto Lilás, que é tão importante a gente estar informando que em mulher não se bate. Então, eu convido todos vocês, né, para participar dessa caminhada, que vai ser um sucesso assim como as demais. Isso. E olha, ele está aqui para provar que não é uma caminhada só de mulheres, né? É para a família toda, para todo mundo participar, certo? Sim, inclusive homens, venha na caminhada da Patrulha Maria da Penha, que será no sábado, dia 30, às 9h30 da manhã. Isso, a concentração vai começar ali na Prefeitura de Suzano. Fala pra gente, a concentração é ali e como que vai ser o percurso? O percurso da concentração, a gente vai se concentrar na praça e vamos estar indo para a Praça João Pessoa. É um trajeto pequeno, mas muito importante. Ele é da Prefeitura ali, aí vai andando, passa pela praça. Passa pelo expedicionário também? E vai, gente, não é corrida, não, é uma caminhada gostosa, o pessoal falando, tem carro de som, então vai ser bem gostoso. E tem camiseta. É assim, tem um cunho também social que é muito legal. Explica, Jaqueline. Isso mesmo, nós estivemos com a primeira-dama, né? Nós conversamos com a Débora e aí nós sentamos e acordamos que este ano nós vamos fazer arrecadação de absorvente. Que é muito importante, gente. Nossa, as pessoas em situação de vulnerabilidade social, tudo, tem dificuldade e todo mês precisa, né? Todo mês precisa. Tem mulheres que faltam, adolescentes que faltam na escola porque não tem condições de estar comprando. Então, é uma campanha que a Prefeitura vai fazer também. E aí, pensando na mulher, a gente vai ajudar fazendo a arrecadação desses absorventes. E aí, para levar a camiseta, basta trazer um absorvente e levar a camiseta também. Tem um número máximo de camisetas? É legal o pessoal ir mais cedo ali para conseguir garantir sua camiseta? A gente pede para que chegue o quanto antes. A concentração é às 9h30. Então, se você vier antes, você pode garantir sua camiseta. Então, não se atrase. A gente vai ter também a presença, vai ter um alongamento antes ali. Ai, gostoso. E depois a gente vai partir para João Pessoa. Então, quanto antes chegar, melhor. E também, reforçando que um dos nossos parceiros também, que é o Magic City, disponibilizou ingressos para a gente poder sortear. Então, quem estiver lá na caminhada
pode levar inclusive ingresso para poder curtir um dia lá no Magic. Esses sorteios serão antes da caminhada ou depois? Será na Praça João Pessoa, ao final da caminhada. Então tem que caminhar e aguardar lá o sorteio. Senão o pessoal vai lá só pro sorteio e não vai caminhar, né? Desse jeito. Aí não consegue, né? Vai dispersar, né? Antes da caminhada. Bom, a caminhada tem ali o seu cunho social, vai ajudar, né, o Fundo Social de Solidariedade. A terceira caminhada de vocês, como vocês percebem que é a participação das pessoas nessa caminhada? Fala pra gente. Olha, essa caminhada é muito importante, principalmente para a gente conscientizar e as pessoas que têm que lutar, que a gente tem o direito de ter a liberdade de andar onde que a gente quiser e de ser respeitadas. Não é só a violência física que está se falando no Agosto Lilás. As pessoas associam, né, a violência da mulher só com a violência física, mas existe a violência psicológica, a violência patrimonial, a violência sexual. Existem outros tipos de violência que não deixam marcas, mas não deixam de ser violências. Então é uma conscientização, né, de todo mundo, da sociedade como um todo, certo? Isso mesmo. E não é só a Suzano. O pessoal do Alto Tietê participe. É bom a gente marcar esse dia, tornar esse dia histórico de que a gente não tolera mais violência contra a mulher. E aproveitando também, não sei se eu posso divulgar aqui, nós temos grandes parceiros que já são nossos parceiros desde a nossa primeira caminhada. Com certeza, pode divulgar. E esse ano nós temos também grandes parcerias. São empresas que têm a consciência do papel social e que sabe também que pode trazer consequências, né? Uma mulher que trabalha nessas empresas que sofre violência doméstica acaba acarretando o desempenho, cai, a mulher não consegue concentrar no seu trabalho. Então, a gente está muito feliz de ter essas parcerias, que eu vou citar aqui, inclusive, que é a Açaí Fruta Brasileira, obrigada pela parceria e apoio, a Sente, a Granjaíno, o Magic City, como eu disse, com os ingressos, o Estúdio Acerte, a Cairós Floricultura Cairós, a Alumark, a Takaki e o Trevo do Torresmo. Esses são os nossos parceiros desse ano. E a Rede Alto Tietê também, que tem nos apoiado muito nessa caminhada. Muito obrigada. A gente esteve presente na caminhada passada, né? Acompanhamos tudo. Não tinha sorteio, esse ano vai ter sorteio, vai ser até legal no final da caminhada. E a parceria precisa, porque vocês fazem as camisetas, tem custos, né? Tudo, e assim, ninguém compra a camiseta, leva o absorvente e troca pela camiseta. Então, exatamente, sem custo algum a camiseta. Só trazer um pacote de absorvente e trocar por ela. Isso. Olha, fica o convite aí para vocês que estão assistindo. É um sábado de manhã, não vai comprometer, vai lá, faz a caminhada, depois o dia aí, tomara que o tempo seja bem gostoso, né, para uma caminhada boa ali, assim, e participem. Vai sair a concentração 9h30 da manhã, caminhada é curta, rapidinho, chegou na Praça João Pessoa, uma atitude que vem para certificar ali o fechamento do mês, que é quase no último dia, né, de agosto, mas não é só no mês de agosto essa preocupação, é sempre, certo? Exatamente. Todo dia é o dia da mulher e também a gente precisa ter consciência de que o homem não se deve bater em mulher e a mulher também não deve aceitar a violência. Nós temos aí no município de Suzano, toda uma rede de proteção e a gente só vai reforçar nessa caminhada. E tem um Instagram no dia que o pessoal vai tirar foto, pode marcar também? Tem sim, que é o PMP Suzano. Venha para a caminhada. Isso. Olha, fica o convite. Eu quero agradecer a participação de vocês aqui na Rede Alto Tietê. Vocês são sempre bem-vindos. Ano que vem vou estar aqui porque vai ter a outra caminhada e quem sabe com mais coisas aí pro pessoal, né? Isso mesmo. Muito obrigada, viu, gente? Homem, venha para a caminhada. Isso aí, gente. Todo mundo, a família inteira participando, certo? Vamos lá. E ó, já a gente está de volta com o seu Rede Alto Tietê News.
Cuide do seu bem maior, cuide dos seus olhos e da sua visão aqui no Hospital de Olhos Alto Tietê. E para a gente cuidar aí dos olhos, tem uns cuidados básicos que são essenciais para a saúde dos olhos. Você evitar de coçar, manter a lubrificação, o uso excessivo de telas também pode atrapalhar, usar óculos somente com proteção UV e manter uma alimentação rica em vitamina A. E é claro que a realização dos exames também não podem faltar. E aqui no Hospital de Olhos você encontra a mais alta tecnologia para alguns exames específicos, como mapeamento de retina, retinografia, microscopia especular e entre outros exames. Inclusive agora estão aceitando os convênios Bradesco, MedService, Omint, Skill e Keep. E aqui você tem os cuidados da melhor maneira possível. Cuide do seu bem maior, cuide dos seus olhos aqui no Hospital de Olhos. E a gente já está de volta aqui com o Lucas. Tudo bem, Lucas? Tudo certo, Manu. Lucas, você viu que teve reportagem, matéria, o bloco passado, né? Exato. Vai tentar ir na caminhada, hein? Com certeza. Tá ali parecido com o esporte, né? Não é corrida, mas também estamos nos exercitando. Isso mesmo. Bom, já que a gente está falando de esporte, vamos começar a falar de futebol, né? Exato. Já falando do Campeonato Brasileiro, que tivemos aí a 21ª rodada nesse final de semana. E olha, para os santistas a situação continua complicada. Nossa, muito. Na tarde desse domingo, o Santos encarou o Bahia na Arena Fonte Nova e perdeu por 2-0. O Luciano Juba abriu o placar na primeira etapa com um golaço de fora da área. Já na segunda etapa, Lúcio Rodrigues recebeu um belo passe de Everton Ribeiro e aí, saindo cara a cara com o goleiro Brazão, não perdoou e fuzilou ali, batendo forte para o fundo do gol, dando números finais da partida para um Santos que segue perto da zona de rebaixamento. O Santos está complicado. Olha, o Bahia está fazendo bem o serviço dele, né? Consolidado no G4. Nossa, o Bahia, na verdade, vem se destacando, não só no Brasileirão, né? Assim, o Rogério Ceni está bem ali, né? Exatamente, e mesmo com muitos desfalques, né, Sim. equipe do Bahia. Jogadores ali como o Caio Alexandre não estão, né, podendo participar. Então a gente vê o Bahia com um grande elenco e fazendo valer a pena, né? Porque às vezes os times têm elencos numerosos, mas que acabam não sendo muito aproveitados. Não é o caso do Bahia, vem tendo aí um grande investimento do Grupo City e vem com jogadores de qualidade conseguindo trazer o resultado. O Neymar jogou? Não jogou. Né? Neymar estava suspenso, né? E está machucado também. Exatamente. Saiu aí a notícia de que ele estaria com um edema na coxa, sofrido aí nos treinos da reta final da última semana, já não teria participado ali dos últimos treinos antes da viagem da delegação para a Bahia, e aí, né, virou dúvida para a questão da seleção brasileira e tal. Então, na quinta-feira, a gente confirma certinho, pessoal, como que ficou essa situação, aí já mais voltando o foco para a seleção em si, né? Tava demorando para ele se machucar, alguma coisa. Nossa, eu tava... Agora já não foge a regra, né? Não sei, o pessoal às vezes especula, fala assim, o Santos não tá bem, aí ele aproveita e se machuca, já vem então, isso, a seleção tá aí para jogar e não vai ser chamado, enfim. A gente não julga, né? Mas fala um pouquinho, né? A equipe santista vem trabalhando ali para tentar ali ter o Neymar no jogo contra o Fluminense no próximo final de semana. Mas, por enquanto, ainda não temos informações ali concretas sobre a real situação do Camisa 10. Então, os santistas esperam que ele esteja de volta, né? Sim. Enquanto alguns times aí estão ali brigando para não entrar na zona de rebaixamento, alguns até que estão indo bem, né? E deram risada esse final de semana. Né? Exatamente, mano. O jogo aconteceu no mesmo horário do jogo do Santos. Sim. O Corinthians foi ao São Januário e bateu o Vasco por 3-2, colocando aí um ponto final na sequência de 6 jogos sem vitórias no Brasileirão. Tava feio o negócio. Exatamente. O Timão jogando bem, abriu o placar ainda no primeiro tempo com o Maicon, que bateu de primeira após um passe de Matheus Bidu. Já no início do segundo tempo, o VAR viu o toque na mão do zagueiro André Ramalho, assinalou pênalti para o Vasco. E aí, o Verratti foi para a cobrança e converteu. Sim. Pirata não perdoou. 10 minutos depois, a alegria vascaína se acabou. Guinegão empatou para o Corinthians.
O Garro bateu forte, Léo Jardim espalmou para o lado e no rebote, Mateuzinho cruzou e o jovem de 18 anos mandou para o fundo do gol. O Timão anotou o terceiro gol com o Gustavo Henrique. Após cobrança de escanteio venenosa vinda dos pés de Rodrigo Garro, o Corinthians conseguiu aí anotar a sua terceira bola na rede nessa partida. Mais uma vez, Gustavo Henrique aparecendo cabeceando. Sim. Depois, para fechar ali, ainda deu tempo do Cruz Maltino descontar com Ryan. Já nos minutos finais, Andrés foi para o fundo depois de uma cobrança de lateral, cruzou a rasteira e aí o garoto fuzilou, bateu forte, fez um belo gol, mas ficou ali o 3-2 para a equipe corintiana, fechando ali esses jogos das 4 da tarde. Manu. O terceiro gol do Corinthians foi bonito, foi legal. Sim, sim. Valeu muito a pena. É assim, o Vasco, ele... engraçado, ele encabeceia um 6-0 em cima do Santos, né? Depois daquela tropeçada e perdeu aí de 3-2 aí pro Corinthians. O Vasco tá naquela. São os altos e baixos da equipe do Fernando Diniz, muito altos, né? E baixos. Eles já vinham sendo muito criticados ali pelas atuações recentes. Até na classificação na Copa do Brasil tinha deixado a desejar no primeiro jogo, depois fez um 3-0 e passou tranquilamente. Mas depois da goleada por 6-0 contra o Santos, a gente viu o Vasco levando um 2-0 do Juventude no Alfredo Jaconi. Um jogo ali que o Juventude conseguiu controlar muito bem a partida. Sim. E agora, mesmo jogando em casa, o Corinthians também controlou muito bem essa partida. Soube ali, mesmo com as suas ausências, mesmo com mudanças na escalação titular, ele conseguiu manter. O Corinthians soube trocar passes, soube explorar muito bem as jogadas e não sofreu muitos perigos da equipe vascaína, né? Corinthians, com esses 3 pontos, dá uma respirada, vai ali a 25 pontos, fica na 11ª colocação. Isso. E o Vasco segue ali próximo do Santos, brigando contra essa zona da degola, o Z4. Então, são equipes que já começam também a ficar ali preocupados, né, mano? Ver uma sombra ali da zona do rebaixamento. Exatamente. Os vascaínos, a torcida ali, ela teve seus momentos, fez aí coisa segurando dinheiro, ele fez brigou, né? Assim, lógico, o pessoal não vê o time oscilando dessa maneira, assim. Exato. Eu não sei nem se o técnico continua por enquanto, mas a gente vai acompanhando. O Corinthians, o que você falou, deu aquele respiro, estava 6 jogos sem ganhar, ele estava bem, ele foi descendo na tabela, mesmo ele ganhando esse jogo, está ainda em 11º, mas, sim, assim, na verdade, o grupo próximo dele está com os pontos muito próximos, é um ponto de diferença, então, exato, um jogo que ganhe, ele já vai subir 2, 3 posições na tabela. E a questão do Corinthians, essa vitória foi mais importante ainda por ser um confronto direto, que são equipes ali que estão oscilando muito na temporada, então era importante para o Corinthians vencer para abrir essa vantagem. E com respeito ao que você disse sobre esse pilotão, tem muitos times com jogos a menos. Então o Corinthians já fez seus 21 jogos, mas tem ali algumas equipes, por exemplo, o Santos, Fluminense, que tem jogos atrasados. Seja por conta do Mundial de Clubes, seja por conta dos compromissos da Sul-Americana ali, que aqueles playoffs acabaram mexendo com esse calendário do futebol brasileiro, mas a verdade é que tem equipes ali ainda que têm jogos para fazer e podem passar o Corinthians. Então, resultado importante para o Timão já seguir ali fazendo o seu sem se preocupar muito com os outros. Você falou uma questão boa aí, porque assim, se o pessoal puder aproveitar esses jogos atrasados e ganhar aí 3 pontinhos, né? Aí o Corinthians vai descendo também, né? Exatamente. Bom, teve mais time paulista que Rio à toa, né? Pois é, mano. Já fechando o domingão, São Paulo bateu o Atlético Mineiro por 2-0. Aos 22 minutos da primeira etapa, Pablo Maia chutou da entrada da área para inaugurar o placar no Morumbi. O segundo gol, o tricolor, saiu aos 35 minutos do segundo tempo. Após boa jogada ali de troca de passes envolvente de São Paulo, Gonzalo Tapia mergulhou para mandar para o fundo do gol e aí dar números finais à partida. São Paulo que com esse resultado colou no G6. E o Tapia vem se destacando, né? Sim, jogador que chegou recentemente ao São Paulo, sempre desde o primeiro jogo ali mostrando muita vontade, que apesar dele não ter marcado, ele até levou um cartão na estreia dele, então sempre mostrando muita vontade. E aí ontem aproveitou, assim como o Pablo Maia, né, porque são jogadores que não são titulares do São Paulo hoje,
mas conseguiram fazer valer essa chance aí conseguida pelo Hernan Crespo, e aí os dois, né, mandaram seus gols e conseguiram fazer a torcida rir à toa e já seguir tranquilo para essa semana. Fazia muito tempo que o São Paulo não ganhava do Atlético Mineiro Sim, no Morumbi, né? exatamente. O pessoal falou assim. Mas o grande destaque do jogo do São Paulo e do Atlético Mineiro, eu não sei se você viu, foi a camiseta do São Paulo. Olha, que camiseta bonita, viu? Nossa, pois é uma camiseta, acho, comemorativa, assim, com os detalhes dourados, a escrita cursiva. A camiseta foi o destaque ali. Ficou muito linda. Aquela combinação de preto e dourado que não tem muito como fugir, né? Sim. Terceira camisa vem chamando a atenção de muitas pessoas desde o lançamento, né? Ali com homenagens ao Ceni, relembrando momentos importantes do São Paulo. E aí, pessoal, também os jogadores fizeram valer, mostraram bom futebol e segue rindo à toa o São Paulo, classificado na Libertadores, muito, muito bem, né? Agora muito mais tranquilo no Campeonato Brasileiro e segue aí o São Paulo na boa, como a gente costuma dizer. Tem um time aí que falta ainda jogar e está jogando agora, né? Exatamente, o pessoal está estranhando, a gente não comentou sobre o Palmeiras, porque o Verdão está em campo nesse momento, está no finalzinho, é verdade, mas o Verdão enfrenta o Sport agora lá no Allianz Parque, então depois a gente atualiza como que fica a situação da equipe de Abel Ferreira. Tem outras Copas acontecendo, tem Copa do Brasil, né? Vamos falar da Copa do Brasil? Exatamente, Manu. Olha, nesse meio de semana, apenas o Corinthians entra em campo representando os paulistas. Timão, na quarta-feira, 9h30 da noite, enfrenta o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada pelo jogo de ida dessas quartas de final da Copa do Brasil. Então, Timão que eliminou o Palmeiras nas oitavas, agora chega mais tranquilo para enfrentar o Atlético Paranaense depois de ter vencido no Brasileirão. É verdade, o Timão não vai ali contar ainda com alguns nomes como Yuri Alberto, André Carrillo. Também acho que não conta com o Memphis Depay, que é esperado só para o próximo final de semana, mas conseguiu aí dar uma poupada, por exemplo, no Rodrigo Garro, nesse jogo contra o Vasco. Começou no banco de reservas, entrou no decorrer da partida, então vai enfrentar aí a única equipe da Série B, né, que ainda está nessa Copa do Brasil, e aí abre essa disputa decidindo em casa depois da data FIFA. Vamos ver como é que vai ficar, né? Exatamente. Bom, vamos falar de derby, mas agora em outra modalidade, vamos falar de vôlei, né? Exatamente, Manu, porque no sábado tivemos um clássico regional aqui na Arena Suzano. Suzano Vôlei e Mogi Vôlei se enfrentaram nessa primeira rodada do Campeonato Paulista e os donos da casa levaram a melhor, vencendo por 3-1. Os parciais foram de 28-26, 19-25, vitória do Mogi, e aí depois o Suzano abrindo a vantagem ali, fechando os dois últimos sets em 25-17. Na sequência do Campeonato Estadual de Vôlei, o Suzano volta à quadra primeiro. O time enfrenta o Atibaia nessa sexta-feira, dia 28, às 7h30 da noite, fora de casa. Já o Mogi tem compromisso somente no dia 3 de setembro, quando recebe o Campinas às 8 da noite, no ginásio do Centro Universitário Brás Cubas, em Mogi das Cruzes. Olha, o jogo do Mogi vai ser mais difícil ali, Campinas, logo no começo aí. Mogi já chegando, pegando pedreira, né? O vice-campeão, o Campinas, rapaz, difícil. Não é jogo fácil, não. E teve jogo também do Mogi Basquete, né? Teve nosso basquete regional. Sim, o Mogi Basquete entrou em quadra em partida disputada também na noite de sábado, no ginásio Felipe Caram, e foi superado por 75-71. Placar tão próximo, Exatamente. Nossa. Esse jogo que aconteceu pela sexta rodada do Campeonato Paulista começou ali com o domínio do Mogi, que venceu os dois primeiros períodos, com parciais de 17-14 e 21-18. Mas na segunda etapa, o Rio Claro reagiu e levou a melhor nos dois últimos quartos, garantindo assim a terceira vitória na competição. Os destaques do Mogi foram Felipe Ruivo com 14 pontos, Rafael Mencarini com 15 pontos e 5 rebotes, além de nomes como Anderson Barbosa e Iago Berry, que também se destacaram na partida. E olha só, Manu, próximo confronto do Mogi está acontecendo nesse momento, contra o Limeira. O jogo começou às 8 da noite, agora há pouquinho, lá no ginásio Professor Hugo Ramos, em Mogi. Então a equipe mogiana
teve esse confronto fora de casa no sábado e agora vem aí diante de sua torcida encarando mais um oponente. Jogo próximo, né? Um do outro que ficou. Exatamente. Não deu nem tempo de se recuperar direito. Basquete é assim. Tomara que na quinta-feira a gente tenha notícia boa aí. Com certeza, torcemos para isso. Mogi que vem contando com sua torcida em peso no Gão, com a média de público excelente nesse início de Campeonato Paulista, e aí, né, repaginado já com name rights, com tudo aí, Mogi vem fazendo um excelente trabalho, apesar da derrota na última partida. E a gente segue acompanhando, não foi uma derrota tão ali feia, foi um placar bem próximo, tudo. Foi quase, foi quase. O Mogi tem feito aí sua parte, tomara que a gente na quinta tenha notícia boa aí pro pessoal, né? Torcemos para isso, Manu. E falar em quinta-feira você está de volta aí com todas as notícias de todas as modalidades pro pessoal, inclusive a Copa do Brasil, que vai ser no meio da semana, você hoje vai ter o resultado para falar. Exatamente, já falaremos mais sobre como foi esse primeiro dos 2 jogos do Timão frente ao Furacão. O jogo acontece na quarta-feira e a gente também dá uma pincelada ali no possível adversário de quem vencer desse confronto, né? Porque teremos outros jogos também acontecendo na quarta-feira. Ó, gente, então quem gosta de esporte já sabe, segunda e quinta. De vez em quando a gente deixa para sexta-feira, a gente fala de esporte aqui, Exato. Né? E a gente fica por aqui, uma ótima noite para vocês. A reapresentação desse jornal é cedinho, às 7h30 da manhã. Perdeu alguma coisa? Vai no nosso portal. Quer conhecer toda a programação? Vai no YouTube da TV ou assista pelo canal 527 da Claro. Amanhã a Renata Dias está por aqui, né? É isso mesmo, para falar tudo no Arquitetando. No Arquitetando, sempre dicas aí pro pessoal, né? Mas a gente não vai dar spoiler, deixa que amanhã você confere. Até mais. Até.